Olá pessoal, meu nome é Rafael Batista, sou professor da Universidade Federal de Goiás e hoje aqui para vocês, no Dicas Mais Soja, vou trazer algumas alternativas para a gente reduzir o risco climático, seja na produção de soja, como no sistema produtivo que envolve a cultura da soja. E aí nesse sentido a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo de irrigação, como é que a gente pode aumentar a produtividade e a rentabilidade dentro do sistema produtivo, considerando as diferentes regiões climáticas do Brasil, utilizando a irrigação como uma alternativa de reduzir as perdas por déficit hídrico. Nesse sentido, como é que o manejo de irrigação ou o uso da irrigação pode reduzir o risco climático na agricultura? A irrigação tem como objetivo dar suporte para a planta, fornecendo água nos momentos que a gente tem períodos de veranico ou ainda, dependendo do sistema de produção, momentos em que a gente não tem a ocorrência de chuva, como é o caso do inverno aqui no sistema de produção do Cerrado. Nesse sentido, o primeiro passo para a gente trabalhar com a irrigação é fazer uma análise econômica, analisando a viabilidade econômica do sistema com o uso da irrigação. A partir disso, a gente pode partir para o dimensionamento ou a quantificação da área irrigável que eu posso estar desenvolvendo em função da disponibilidade hídrica na região, seja via reservatórios artificiais, seja via outorgas que eu consigo acessar a partir dos órgãos oficiais de cada estado. Então, o primeiro momento é fazer um dimensionamento correto, seja ele em níveis de suprimento hídrico para a planta, seja em tamanho de bomba, seja em tamanho de pivô central, ou seja na escolha do sistema melhor adequado para o meu sistema de produção. Então, esse é o primeiro passo quando a gente pensa em irrigação. E aí, nesse sentido, a gente pode usar como exemplo dois ambientes produtivos. A gente pode usar o sul do Brasil, a gente pode usar aqui a região do Cerrado como outro exemplo. No sul do Brasil, a gente tem chuvas durante o ano todo, então a irrigação vai atuar de forma suplementar. O que esse suplementar significa? Eu vou estar utilizando a irrigação somente nos períodos de veranico. Então é muito importante a gente quantificar isso e analisar a viabilidade econômica desse sistema, porque eu vou estar suprindo a água para a planta somente naqueles períodos que a gente tem problemas com falta de água. Por outro lado, no centro-oeste do Brasil, uma condição climática em que eu tenho as chuvas concentradas entre outubro e março, e de abril até setembro a gente tem pouca ocorrência de chuva, quase nenhuma, eu posso estar utilizando a irrigação suplementar no período de chuvas para os períodos de veranico e ainda estar utilizando a irrigação para mim alterar o sistema de produção, aumentando a intensidade de cultivo ou a intensificação do cultivo na região. Então, por exemplo, no sul a gente pode estar entrando com o manejo de irrigação na cultura de verão, seja soja, seja milho, dando um suporte para as culturas de inverno de forma complementar. Já no centro-oeste, a gente pode entrar com um sistema complementar nas culturas de verão, soja principalmente no início da janela de cultivo e o milho safrinha no final da janela principalmente e em períodos de veranico que ocorrem ao longo do ciclo da cultura. E ainda eu posso estar entrando com essa irrigação numa terceira safra. Então, por exemplo, um sistema de produção que a gente tem no estado de Goiás é soja seguido com milho safrinha e na sequência eu tenho um cultivo de um feijão ou do tomate, que é muito comum aqui na região do centro-oeste. Então a gente pode ter esses sistemas e o sistema de irrigação atuando para dar suporte para essas condições. E é muito importante a gente colocar a irrigação no cenário de produção agrícola, porque a gente está tendo algumas projeções de mudanças climáticas, onde o risco climático, principalmente a falta de água, pelos veranicos maiores, maior frequência de falta de água, a gente pode estar utilizando a irrigação para aumentar o nosso potencial produtivo e reduzir o risco. E é importante a gente destacar que no momento que eu faço um planejamento adequado, eu consigo ter um aumento de produtividade, reduzindo os riscos da agricultura, utilizando um sistema de irrigação nesse cenário. E a gente fez um estudo aqui para o estado de Goiás, a gente observou que quando eu tenho o cultivo do feijão ocorrendo no período de chuvas, eu tenho 15% apenas da demanda total da cultura sendo suprida via irrigação. Mas isso é fundamental
para a gente ganhar produtividade, principalmente nos anos em que eu tenho maior ocorrência de veranico. E aí dessa forma a gente lança aí uma ideia para entrar no radar dos produtores do Brasil inteiro, pensando em reduzir risco da agricultura e aumentar a produtividade e a nossa eficiência por área cultivada.